Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pessoal, tem uma. Eu acabei de ver aqui no grupo dos professores que vai ter um evento, que é o sexto encontro de iniciação científica. E vai ter uma. Não precisa de fazer inscrição, só precisa de preencher uma ficha que vai ser disponibilizada. Esse evento ele vai disponibilizar para vocês a certificação, vai dar o certificado para vocês. Começa hoje. Começa hoje, não é hoje. Vocês têm interesse? A senhora vai contar como hora? Vai, porque tem certificado. Tenho total interesse. Sendo assim, eu também. Eu entrei no WhatsApp agora, que fazia muito tempo que eu não entrava. Eu entrei bem mais cedo, aí agora eu entrei e vi. Se eu tivesse visto antes, eu já tinha mandado no grupo e tinha dispensado vocês, para vocês verem, porque é bem interessante. Então, quantas horas? São 7h05, devo estar começando agora. Qual é o tema? Aqui não tá falando o tema. Eu acabei de mandar aí no grupo. Tá falando assim, ó. Hoje, a partir das 19 horas, ocorrerá o sexto encontro de iniciação científica. Peço que encaminhe o link abaixo para que os alunos acompanhem. Não há necessidade de fazer inscrição previamente, mas há necessidade de preencher a ficha que será disponibilizada durante o evento para a presença e certificação. Aí vocês preenchem a ficha que vão emitir o certificado no nome de vocês e vai valer como horas. Ok, a senhora mandou o link no grupo? Acabei de mandar. E como é que vai ficar a nossa aula de hoje? Olha aqui, ó, tá todo mundo assistindo. Eu acabei de entrar aqui no link. Já começou. E tem muita gente assistindo. Não, se todo mundo tiver interesse em assistir, para conhecimento e também para pegar o certificado, eu dispenso vocês. A gente está com o nosso conteúdo em dia. Eu tenho interesse. Eu também. Vamos aguardar os alunos e aí, normalmente é só no máximo uns 15 pessoas que assistem aula, já tem 12. E aí, vamos ver se todo mundo concorda, porque seria bom para vocês, mas se não concordar, não tem problema nenhum, eu vi agora. Vou dar minha aula normalmente. Ok. Eu prefiro a aula. Aí tem que ser a maioria, né, para poder decidir se concorda. Agora, se tiver uma grande parte que queira a aula, eu dou a aula e vocês assistem lá. Quem quiser assistir lá pode assistir, depois assistir a aula gravada, não tem problema não. Professora, eu preciso de horas, então eu opto por assistir o outro aí. Eu quem? Adriana Dias. Pois pode assistir, já começou. Eu acabei de ver aqui.
É muito, Ok. é um tema bem legal. Assim, eu acredito que vai falar coisas legais, né? Porque senão não ia convidar os alunos. Tô saindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, Boa pessoal. noite, tudo bom? Tudo, graças a Deus. Então tá bom. Tá bom. Bom, pessoal, para quem chegou agora, tá tendo um evento que eu coloquei lá no grupo. Quem tiver interesse de participar lá, sinta-se dispensado da aula, tá? E depois vocês só assistem a aula que está gravada. Eu não avisei antes porque eu acabei de ver. Vocês já pegaram a apostila lá no live Sim. que eu vi, né? Vocês estão conseguindo ver os slides? Sim. Tá. Então, bora começar a nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre as normas regulamentadoras. A principal norma regulamentadora da enfermagem é a norma NR 32. O NR, gente, significa norma regulamentadora, tá? Existem, acho que mais umas duas normas, mas elas são todas baseadas também na NR 32. E assim, o que a gente mais fala e o que é mais trabalhado aí
na área hospitalar é a ANR32, tá? A ANR32, ela surgiu em 2005, né? Ela surgiu a partir da necessidade dos trabalhadores, várias reuniões, e os trabalhadores eles chegaram a um consenso que precisavam de normas para poder regulamentar várias situações que ocorriam dentro do ambiente hospitalar, né? Então, eles apresentaram aí todas essas reivindicações na comissão tripartite, que são comissões que estão sempre evoluindo aí essas normas dentro da enfermagem, tá? E esses trabalhadores, eles se viam, né, constantemente em situações de risco. Então, eles resolveram apresentar todas essas solicitações para essa comissão tomar alguma providência. E foi aí que surgiu essa NR 32. Hoje em dia, e sempre aconteceu, dos trabalhadores da enfermagem ser um dos grupos que são mais expostos a riscos biológicos, riscos químicos, por causa mesmo da atuação, né? Então, o trabalhador da enfermagem, ele está correndo esse risco aí de exposição. Por exemplo, podemos citar aí como situação de risco, administração de banho no chuveiro nos pacientes, né? Antes eles não tinham equipamento de proteção individual adequado, então eles amarravam saco de lixo aí nos pés para se protegerem, né? No caso da realização de coletas de sangue ou outros líquidos corpóreos aí, muitas vezes também eles se contaminavam porque não tinham equipamentos de proteção adequado para poder estar utilizando aí na hora do atendimento com o paciente, tá? Qual que é a finalidade dessa NR32? Ela veio estabelecendo algumas diretrizes básicas, né, para que os trabalhadores de saúde tivessem mais proteção, né, para a segurança dos próprios trabalhadores, não só do técnico, mas do enfermeiro e de outros trabalhadores da saúde, né? Então, a finalidade dessa norma é resguardar mesmo aí o trabalhador de saúde, tá bom? O objetivo, qual que é o objetivo da NR32? A partir do momento que o trabalhador de saúde, ele segue ali todas as diretrizes que são estabelecidas nas normas, ela visa, né, a prevenir ali os acidentes. Então, o trabalhador seguiu a norma, ele vai, automaticamente, ele já está protegido. Logicamente que toda regra tem sua exceção e acontece algum acidente ou outro, mesmo utilizando todos os EPIs. Mas a chance disso acontecer reduz assim drasticamente, né? Então, o objetivo da implantação dessa norma é para prevenir mesmo os acidentes com com risco biológico, químico, né, que o trabalhador ele está ali todos os dias expostos aí a esses perigos, tá? Quais são os principais riscos aí que a NR32 ela visa proteger o trabalhador da saúde? São os riscos biológicos, né, a contaminação dos riscos biológicos, o químico, as radiações e resíduos hospitalares, né? Então, ela recomenda aí, para cada situação de risco, ela recomenda a adoção para tomar medidas dentro desses tópicos que eu falei para vocês, para o trabalhador ele se prevenir, tá bom?
O que são riscos biológicos? Vocês já estudaram sobre riscos biológicos? Tem uma disciplina que fala. Vocês já Sim, estudaram? a gente viu isso em legislação e ética com a Eu não professora estudei ainda. Roberta. Ótimo. Então, vocês já têm mais ou menos uma noção do que é o risco biológico, né? O risco biológico, Sim. pessoal, é a probabilidade aí da ocupação ocupacional do técnico de enfermagem aos agentes biológicos. Eu falei do técnico porque somos técnicos, né? Mas pode ser qualquer trabalhador da saúde. Então, é o risco aí, a exposição a qualquer desses agentes, né? O que são esses agentes? Micro-organismos, bactérias, parasitas, toxinas, príons. Quem sabe o que é príons? Eu não sei. Alguém sabe me dizer? O príon, gente, eles são compostos aí de proteína codificada por um gene, né? E ele pode estar, ele oferece um risco biológico para o trabalhador da saúde. Então, pode considerar aí também que ele é um tipo de bactéria, tá? Como eu falei para vocês, os trabalhadores da saúde, da enfermagem, principalmente os técnicos que manuseiam as medicações, seringas, agulhas, que administra o banho no leito do paciente, que toca no paciente, ele está mais exposto ao risco biológico do que os outros trabalhadores, tá? Por quê? Por causa da frequência com que ele atende o paciente. É o técnico que fica na linha de frente ali com o paciente, atendendo o paciente com cuidado, né? É igual eu falei para vocês agora, administrando medicação, banho de leito e outras coisas. Então, é o técnico mesmo que coloca a mão ali no paciente. Frente a isso, podemos concluir aí que o técnico, ele é o profissional, um dos profissionais que está mais exposto ao risco biológico. Ontem eu até comentei na sala, tinha pouca gente, comentei de uma aluna nossa que ela foi contaminada, não é isso? Pelo sangue de outro paciente que esguichou no olho dela, né, na mucosa do olho. Então, isso é um risco biológico. E nós, da equipe de enfermagem, a gente tem que tomar todos os cuidados necessários para não se contaminar. Porque você se contaminando, como eu citei ontem na sala, a medicação que você toma é muito forte, você vai ficar enjoado, vai ficar com tontura, vai ter náuseas. Boa Então noite, vai prejudicar. Oi? Boa noite. Entrando atrasada. Então vai prejudicar vocês. Então, assim, a coisa mais importante que tem na enfermagem é a utilização dos equipamentos de proteção individual, que são luvas, óculos de proteção. Se a nossa aluna ela não tivesse, se a nossa aluna tivesse com óculos de proteção, não teria acontecido esse acidente, né? Então, tem que tomar aí todos os cuidados e utilizar aí todos os equipamentos de proteção, tá? Temos aí alguns artigos normalizadores, né? Por exemplo, nos hospitais hoje, existem regras de não utilizar alguns adornos, né? Inclusive, quando vocês forem para estágio, vocês vão ser orientados a não utilizar relógios, anéis, brincos grandes, correntes, cabelo sempre amarrado. Por quê? Porque isso é o foco de contaminação, né? Muitas vezes o seu anel pode rasgar a sua luva e te contaminar ali com algum resíduo do paciente. Você não pode utilizar correntes no pescoço nem nas mãos, porque às vezes você está atendendo uma criança
ou um paciente com algum distúrbio mental, ele pode estar puxando seus adornos e aí vai te machucar. Então, assim, em cada unidade hospitalar tem suas regras, né? Mas o recomendado é que não se utilize nenhum tipo de adorno, tá? Manuseio de lente de contato também. Utilização das pias dos hospitais para outros fins. Por exemplo, você está utilizando ali a pia de lavar a mão, você vai utilizar para poder lavar um prato sujo de comida. Não, não pode. A pia de você lavar prato é lá na copa, né? Então, não utilizar determinados locais que não seja apropriado para efetuar ali aquela limpeza, no caso. Outro exemplo, não utilizar a geladeira da vacina para colocar outras coisas além de vacina. Por exemplo, não pode colocar água na geladeira de vacina, não pode colocar comida, né? Porque para esses fins tem a geladeira que fica na copa, já para poder não haver nenhum tipo de contaminação, tá? Então é muito importante. Não fumar, né? Consumo de alimentos em locais não destinados para esse fim. O que quer dizer isso? Fazer suas refeições somente na copa, né? Você não vai levar seu marmitex lá para a sala de curativo para comer, não é verdade? Então, o hospital tem a copa para a equipe de enfermagem. As unidades de saúde têm a copa. Toda unidade hospitalar ou básica, ela tem os locais adequados para você estar fazendo suas refeições. Uma coisa também muitíssimo importante, gente, o uso de calçados abertos. Inclusive, ano passado, não podia entrar no laboratório de enfermagem com o calçado aberto. É norma da faculdade. É norma da faculdade. Eu não sei como que eles fizeram lá esse ano, mas eu acredito que eles tenham seguido a mesma regra. Por quê? Porque já é pro técnico já ir se acostumando a utilizar sapato fechado, jaleco. Lá também não entra sem jaleco no laboratório. Se você tiver em uma unidade de saúde que você esteja trabalhando e a fiscalização chegar lá e pegar você de sapato aberto, ele vai notificar a unidade de saúde ou a unidade hospitalar. Nos hospitais, o pessoal eles gostam muito de usar aqueles crocs. Quem já viu? Todo furadinho. Porque o crocs, ele é muito confortável, né? Só que ele é muito perigoso também, porque ele é cheio de furo, né? Então, a NR32, ela estabeleceu qual tipo de calçado que se deve usar na unidade hospitalar, né? Se você colocar assim, ó, jogar no Google, calçados de acordo com a NR32, você vai ver os mesmos crocs, né? Super confortável que o pessoal da área hospitalar usa, porém eles não têm aquele monte de furo, né? Ele é bem de acordo com a NR32 mesmo, porque ele protege, ele é confortável, né? Ele dá conforto para o técnico de enfermagem e ele está amparado aí pela NR32. Então, pessoal, jamais usem sapatos abertos, jamais usem sapatos que tenham furinhos. Por quê? Porque pode cair uma agulha ali e furar seu pé. E se tiver contaminado, né? Vai prejudicar aí o técnico de enfermagem. Vocês vão ficar afastados do trabalho. O pior não é ficar afastado do trabalho, é realmente ser contaminado, né? Tô aqui bebendo uma água.
Então, pessoal, a NR32, ela veio para poder regulamentar, estabelecer diretrizes com o objetivo de proteger os trabalhadores da saúde, tá? O que acontece quando... o que se tem que fazer quando existe aí a ocorrência de um acidente? Aconteceu um acidente com o trabalhador, mesmo que não foi um acidente grave, foi um acidente pequeno, ele tem que comunicar imediatamente aos seus superiores, tá? Porque se ele for ficar afastado do trabalho por alguns dias por conta dessa contaminação, ele tem que fazer ali uma comunicação que chama CAT, tá? Comunicação de acidente do trabalhador. Aí o pessoal, os seus superiores vão providenciar aí o preenchimento de todo esse formulário, vocês vão assinar para poder registrar esse acidente. No caso desse CAT, da comunicação aí de acidente do trabalhador, ele não funciona só para a área da saúde, não. Ele funciona para todo tipo de trabalhador em todas as áreas, tá? Então, qualquer tipo de trabalhador que teve um acidente, ele vai preencher o CAT, assinar, para poder registrar ali aquele tipo de acidente. E na área da saúde acontece muito, né? Porque ainda hoje, mesmo com a implementação da NR32, ainda existem muitos acidentes. Alguns são por negligência mesmo do trabalhador, outros porque foi realmente ali uma fatalidade, tá? No caso ali dos uniformes que são fornecidos ali pelas empresas, normalmente a área hospitalar ela oferece os uniformes, principalmente para os trabalhadores de blocos fechados, né? Bloco cirúrgico, UTI, centro de materiais de esterilização, só que não fornece o calçado, né? Nos hospitais particulares, em alguns aqui em Palmas, fornece, né? Mas no HGP eu sei que fornece mesmo só a roupa nesses ambientes fechados, o calçado não. E aí o que acontece? Lá eles adotaram a seguinte medida: não levar para casa os sapatos que você leva para usar no hospital. O sapato é seu, você comprou com o seu dinheiro, mas lá tem uma prateleira que você coloca seu calçado na hora de vir embora, para você não trazer nenhum tipo de contaminação para sua casa e nem levar nenhum tipo de contaminação da sua casa, do seu trajeto que você utilizou para ir para o hospital, você não chegar no hospital com esse tipo de contaminação. Então, assim, lá no HGP, a maioria das alas, dos blocos, eles adotaram essa medida. Não foram todos ainda, mas eles adotaram isso aí, tá? E nas unidades particulares, da mesma forma, tá? É muito importante deixar ali todos os equipamentos de proteção no hospital, para não haver aí essa contaminação cruzada, tá bom? Normalmente, os trabalhadores da saúde também, eles são capacitados, né, durante todo o ano. Eu acho que eu já até falei para vocês que durante o ano tem muitos seminários, muitas reuniões, muitos cursos para poder atualizar e orientar o pessoal que trabalha na saúde quanto aos seus afazeres, né, as suas inerente às suas funções e quanto à sua proteção, né? Mesmo porque todo ano tem uma norma diferente, muda algum artigo de lei, então essas reuniões, esses cursos de capacitação, eles são feitos regularmente para todo trabalhador da saúde, tanto trabalhador público quanto o trabalhador privado, tá bom?
Outra coisa muito importante, gente, todos os trabalhadores do serviço de saúde, eles têm que estar com a carteira de vacinação dele em dia, né? Então, você, quando for para o estágio, você tem que atualizar a tua carteira de vacinação. Você, quando você for contratado para poder trabalhar em algum hospital, a primeira coisa que eles vão pedir, além de seus documentos pessoais, é a sua carteira de vacinação, para poder ver se você está imunizado. Porque essa imunização que ocorre através da vacinação, ela é muito importante na hora, se por acaso acontecer um acidente com o trabalhador, né? Haver ali uma contaminação de paciente com o trabalhador. Então, as principais vacinas que tem que ser fornecida é a vacina de tétano, né? Essa é muito importante. Essa vacina, ela é tomada em 3 doses, tá? Com reforço a cada 10 anos, tá? A difteria também é a mesma do tétano. Inclusive, o nome dela é DT, tá? É tétano e difteria. A hepatite B, que também é tomada em 3 doses, mas ela não tem reforço, tá? E algumas outras vacinas que são estabelecidas ali no PCMSO. Esse PCMSO, toda empresa ela tem, independente de ser empresas da área da saúde ou não. Esse é um plano, é um programa, na verdade, médico da saúde do trabalhador, né? É tipo uma apostila que vai constar ali tudo o que o trabalhador precisa fazer para estar protegido aí contra essas contaminações. Porque a contaminação, ela não ocorre apenas na área hospitalar, né? Existem empresas que têm contaminação por radiação, né? Por exemplo, uma clínica de raio-x. Tem empresa que tem contaminação por produtos químicos, por exemplo, uma empresa de pintura de carro, uma concessionária que faz pintura de carro. Os trabalhadores, eles manuseiam aquelas tintas, né? Então, o trabalhador ele pode se contaminar através aí de produtos químicos. Então, por isso que toda empresa tem esse programa médico aí da saúde do trabalhador, tá? Não só a área da saúde. Então, quando vocês verem falar em PCMSO, é de todas as empresas, tá? Independente de qual ramo for, porque cada uma tem um tipo de contaminação diferente, ok? Eu coloquei esses dados aí para vocês verem como é interessante, né? A incidência de acidentes biológicos aí por categoria profissional. Os profissionais de limpeza são os profissionais que mais se contaminam. Por quê? Além deles estar mexendo ali com produto químico, eles estão manuseando ali o saco de lixo com seringa, com resto, com sangue, com gaze embebido de sangue, né? Então, eles são os profissionais, a incidência deles se contaminar é maior. Em seguida, os médicos, né? Porque os médicos também, eles atuam também de frente, direto com o paciente. Eles tocam no paciente, eles operam o paciente, né? Terceiro lugar, na mesma proporção que os médicos, os estudantes da área da saúde também se contaminam, né? Dentistas e outras categorias. Essas outras categorias, elas abrangem os técnicos de enfermagem, enfermeiro, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, que são aqueles trabalhadores que eles estão sempre em contato ali com o paciente, tá? Outro dado bastante importante são aí a incidência de acidentes com material biológico por tipo de exposição, né?
O acidente biológico que ele mais acontece é o acidente com a mucosa ocular, que foi exatamente o que aconteceu com a nossa aluna, que eu relatei para vocês ontem na sala, né? Para quem não estava, ela foi tirar o acesso do paciente e não colocou o algodão. E aí o sangue esguichou no olho dela e ela se contaminou ali com o sangue do paciente, né? Graças a Deus que não teve nada mais grave, mas aconteceu. Então, o acidente aí da mucosa ocular, ele é o que tem mais incidência, né? Pele não íntegra, né? Você tá com a pele não íntegra e cai algum resíduo aí do paciente em você. A mucosa oral também, eu até falei ontem na sala que as mucosas, elas são de mais incidência e mais fácil de contaminação, tá? E outros, o que quer dizer esse outros? Pode ser aí com material pérfuro cortante, tá? Pode ser de outras formas também. Em que circunstâncias que acontecem mais acidentes aí com material biológico? Primeiro lugar, administração de medicamentos, né? Que você está ali administrando medicamento do paciente, você pode se contaminar com o sangue do paciente, você pode furar ali o paciente, tirar a agulha do paciente e acontecer de furar você, né? Então, é uma incidência bastante grande. Descarte inadequado. Todo hospital, toda unidade de saúde tem aquelas caixinhas quadradinhas, amarelas, que chama Descarpac, né? Ali nela tem todas as instruções de montagem, tá? Ela é bem vedada. O técnico que monta aquela caixinha com um saco de lixo, tem todas as instruções. Então, todo material pérfuro cortante, seja ele agulha ou bisturi, tem que ser descartado nessa caixa. Por quê? Se você descartar em uma lixeira comum, corre o risco de o trabalhador ali da limpeza tirar o saco, aquela seringa, aquela agulha, furar o saco, que é o que vai acontecer, né? E furar quem está manuseando. Então, por isso, a importância de descartar em local apropriado, né? Para não haver nenhum tipo de acidente com materiais pérfuro cortante. Punções inadequadas também é uma incidência bastante grande aí. Você vai funcionar. Não sei Alguém se a falou senhora alguma coisa? lembra que um tempo para trás teve um acidente com um gari que foi pegar o lixo, né? E a agulha pegou, furou, furou o gari com a agulha contaminada. Acontece muito isso. A gente vê acontecer, né? Por isso que tem todas essas normas na área hospitalar, tem toda uma fiscalização, né? E conscientizando também o técnico da importância de descartar esses materiais pérfuro-cortante em local adequado. Porque se descartar em local adequado, não vai acontecer nenhum tipo de acidente, tá? Procedimentos cirúrgicos também. Acontecem bastante acidente nos procedimentos cirúrgicos, né? Porque estão ali mexendo com instrumentos, pérfuro cortante, com sangue do paciente. Então, a incidência é bastante grande. Reencape de agulhas. Antigamente, você utilizava a agulha e encapava de volta. Hoje em dia, a gente trabalha para você não reencapar a agulha, porque na hora desse reencape, você pode se furar, você pode se contaminar. Então, hoje em dia, se orienta para nunca, jamais encapar a agulha, né? Você utilizou, você só vai pegar a seringa e jogar dentro do Descarpac, tá? Tem umas agulhas também que elas têm tipo uma capinha em cima que ela fecha, né? Que tem o encaixe e também tem o negócio de que fechar depois de usar. Exatamente. Tem aquelas que você só puxa assim, ela